Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. Mas não tô sozinho, não. Ó! Natan aqui do meu lado, belezinha, Natan? Tranquilo? Isso, eu e ele vamos ficar com vocês aqui, meus queridos, para nós falarmos um pouquinho hoje de um assunto legal, digamos assim. Mas vamos pensar o que significa esse legal. Já chegamos lá. Vamos observar então os nossos objetivos? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha os objetivos da nossa aula. A gente vai relacionar textos e documentos legais e normativos, ou seja, ó, legal vem de lei aí nesse caso, tá? De importância universal, nacional e local, a seus contextos de produção. Reconhecer e analisar possíveis motivações, finalidades e vinculação deles com experiências humanas e fatos históricos e sociais. E ampliar a compreensão dos direitos e deveres. Então nós vamos falar sobre uns textos legais. É isso que a gente vai falar hoje, de maneira geral, neste vídeo. Você já ouviu falar nessa expressão que está aqui? Olha lá, ó. Sed lex, dura lex. Viram? Sabe o que é? Isso é uma expressão latina, vem lá do latim. Mas não fiquem pensando que esse Duralex tem a ver com esses pratos aí. Se você procurar na sua casa, você vai encontrar algum desses aí, né? Ou na casa da tua avó, na casa da tua tia, do tio, você vai encontrar esses pratos. Reza a lenda que eles são inquebráveis, Não sei. Recomendo que você não jogue no chão para testar isso, hein? Mas nós não estamos falando desse tal Duralex aqui, né? Então a expressão é do latim, sed lex, Duralex, e quer dizer é a lei, dura lei. Isso se refere à necessidade de se respeitar a lei em todos os casos, e até mesmo naqueles em que ela é mais rígida e rigorosa. Então, essa expressão faz a referência direta da necessidade de nós respeitarmos os regulamentos, as leis em geral. Claro que aqui estou falando em lei, mas tem regulamentos pequenos. Vamos pensar alguns regulamentos do dia a dia que precisa seguir também, que funcionam como leis. Vamos pensar numa sala de aula. Você utilizar o celular para ficar mandando mensagem durante a aula. Pode? Rola? Claro que não. Porque a escola tem um regimento escolar, que é uma espécie de lei na escola, que fala que não é possível utilizar o aparelho celular durante a sala de aula. Pode ser que o professor solicite uma atividade, fazer foto, aí é diferente, mas de maneira geral, não. Devemos seguir as leis, então, devemos seguir as leis que nós temos aqui. É isso que está falando, indiferente se você concorde ou não, sed lex, dura lex. Vamos observar então esse discurso que nós temos aqui, um pouquinho esses versos. Aqui é um poema, veja que legal esse poema. Artigo 3º. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direitos a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Vamos ler mais uma estrofe. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito de converter-se em manhãs de domingo. Vimos vocês viram essas duas estrofes? O que lembrou de vocês? Viu o início dela? Artigo 3º, artigo 2º, é um poema, mas a maneira como ele está construindo, está falando sobre o que está construindo, está falando sobre o que também, hein? Maneira e assunto. Vamos pensar, olha, a estrutura do poema de onde foram retiradas as estrofes de um poema chamado Estatutos do Homem, de Tiago de Melo. E ele é inspirado no quê? Em textos de base legal, nos textos da lei. É isso que ele fez. Então ele criou o Estatuto do Homem, claro, que é um poema, que ele está desenvolvendo a sua ideia ali, mas ele vai brincar com a força da lei. Fica decretado, olha lá, fica decretado, está decretando. O que tem? Que todos os dias, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, podem converter-se em manhãs de domingo. Então, ele vai trazendo para nós características da lei.
Então esses versos aqui, essa estrutura, nos lembra muito, mas lembram muito a legislação em geral. Então os textos de base legal. Note que os versos das estrofes do poema Estatuto do Homem iniciam-se com fica decretado que. No discurso jurídico, o decreto tem o poder de detalhar, regulamentar uma lei já existente. Então, qual que é a diferença de uma lei para um decreto? A lei, ela tange de maneira geral alguma coisa da organização da sociedade. O decreto, ele vai organizar essa lei dentro da sociedade, como que vai aparecer. Então, eu tenho um decreto que vai falar sobre tal lei. Então, a lei vai ser decretada a partir de tal situação. Então, isso tem uma noção dentro do campo legal. Partindo disso, vamos conversar um pouquinho. Olha lá, quais são as leis já existentes e que nos versos lidos, eu já retomo lá o verso, passam a ser regulamentadas. Que expressão deixa isso evidente? Além do fica decretado o quê? Vamos voltar lá nas duas? Voltando ali, ó. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito de abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. O outro, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Baseado nesses dois trechos, vamos pensar o que então? Quais são as leis existentes nesses versos lidos que passam a ser regulamentadas? Eu fico aqui esperando você terminar. Você fica aí fazendo, tá? Eu já volto. Vai lá, faz aí. Terminaram? Fizeram tudo já? Vamos lá corrigir então? Vem comigo aqui, acompanhe. Olha só a correção que deve fazer então. Vamos discutir isso. Quais leis que estão sendo, dos objetos para ser regulamentados, né? Que expressão que vai deixar isso claro? Observem lá. Os girassóis, as janelas, os dias da semana
já existem, né? Então, pelo decreto, fica determinado que os dias da semana passam a ter o direito de se converter em manhãs de domingo e que os girassóis podem florescer à sombra e as janelas podem ficar abertas o dia todo, direcionadas para onde haja o verde, a esperança que nós temos a ideia ali. E a expressão é a partir desse instante. Então, no momento, né, a partir desse decreto, a partir desse instante, fica decretado. Então, todos os girassóis podem florir às sombras, florescer à sombra. E por que isso é um decreto diferente, florescer à sombra? Porque girassol, né, o próprio nome diz, ele vai acompanhar o sol e ele vai aparecer quando tem bastante sol. Então, ele vai poder aparecer na sombra também. E já existe isso de maneira geral, por isso que há algo novo que o Thiago de Mello brincou em cima dessas ideias. Então, uma declaração legal é uma manifestação oral ou escrita em que se revela o que se sabe, o que se afirma a respeito de algo. No discurso jurídico, a declaração é um documento no qual se declara algo que não esteja determinado ainda como lei. Então, não está bem claro na lei, vamos fazer declaração legal, vamos falar sobre. Ela não tem poder ou efeito de lei, mas pode servir de inspiração ou base para a criação de leis. Então, vamos lá, eu vou criar o Estatuto do Homem do Thiago de Mello ali. Tudo que está ali não significa que é lei, que é algo realmente que vai ser cumprido, mas ele pode dar a base para desenvolver outras ideias e uma lei efetivamente. Claro que não adianta nada eu falar que o girassol vai florescer à sombra, que o girassol não vai florescer à sombra, né? Mas outras características eu posso trabalhar. Uma declaração legal a respeito de qualquer situação, os direitos de uma criança, os direitos do adolescente, que daí deram origem, inclusive, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos declarações que são importantíssimas, feitas aqui, olha, pela ONU, Organização das Nações Unidas, elas que trazem declarações para nós, que vai dar base em alguns países da legislação. Vejam, os direitos humanos. Os direitos humanos é uma declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração que foi feita na ONU, mas ela não significa necessariamente lei. Cada país pode desenvolver as suas leis referentes aos direitos humanos. E quando eu falo em direito humano, estou falando do quê? Direito meu, o teu, o nosso direito dos seres humanos em geral. Direito a um lar, direito à alimentação, tudo isso. São os nossos direitos. Então, tudo que o ser humano deve ter ou ser capaz de fazer para sobreviver, prosperar e alcançar todo o seu potencial. Todos os direitos são igualmente importantes e estão conectados entre si. Então, essa declaração dos direitos humanos, que foi organizada, foi desenvolvida pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que os países se organizaram ao redor dessa entidade, né? Foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos ali que vai desenvolver essas ideias. Observem aqui. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu de onde? Quando? Logo após a terceira Assembleia Geral da ONU. Então, Organização das Nações Unidas, que na época reunia 58 países. Hoje nós temos 200 países no mundo, mais de 200 países no mundo, né? Então, entre os 48 que votaram, houve unanimidade. Então, nos 58 países, 48 votaram, né? Os outros não estavam presentes, então, desses que votaram foram unânimes a favor, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ela foi adotada e proclamada em 10 de dezembro de 1948, a pedido do delegado polonês Juliusz Kicis. Vamos tentar de novo aqui. Juliusz Kiciszoktli. Eu acho que não é assim, até vamos fazer conta que é. Foram lidos todos os artigos. Gente, é muito grande. E ele leu todos os artigos da promulgação. Ninguém na Assembleia se colocou contrário, então todos ficaram em silêncio e ouviram. Sabe quanto tempo? Olha, 4 horas! Ele pegou e começou a ler a Declaração dos Direitos Humanos.
4 horas lendo toda essa declaração. Então vejam como houve um consenso e uma aceitação geral dos presentes em relação à aprovação. Vamos ler alguns trechos da declaração? DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse é o artigo 1º da declaração. É ele que vai dar base a toda a declaração na sequência. Então, vou falar que todos os seres humanos nascem livres. Essa primeira aqui é fundamental, dizer que os humanos não podem ser o quê? Escravos. Todos os seres humanos são livres. Se um país é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, tem que seguir isso. Mas precisa colocar em lei, obviamente. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É um outro artigo que diz respeito a todos os seres humanos. Então, a Declaração de Direitos Humanos diz respeito a nós, ao ser humano, qualquer um, eu, você, nós temos direito à vida. A gente tem direito à liberdade, temos direito à segurança. Perceberam? Isso é a Declaração de Direitos Humanos. Vamos continuar no artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, nós, seres humanos, temos o direito à igualdade de maneira geral. Nós não podemos, não pode ter distinção de um ser humano para outro em relação à lei. Então, todos têm direito à proteção de maneira geral. Todos, todos, todos. Leia um fragmento, agora do artigo 5º da nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988. A Constituição Federal do Brasil, vocês vão encontrar em alguns livros como CF 88, que é a Constituição Federal de 88, é a nossa, é a magna, que a gente fala, a Carta Magna, ou seja, ela é a maior lei do Brasil. Ela é superior à lei, ela é Constituição. Todas as leis vêm dela. Vamos observar ali? Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida e à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, vocês perceberam que esses direitos que estão aqui, isso é lei. Não é uma declaração, isso aqui é Constituição, é sobre tudo que está, ela fala sobre tudo que tem no Brasil. Isso é o documento mais importante nosso que nós temos. Vamos ter uma atividade agora? Após nós lermos alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e um fragmento do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, o que se observou? Pense. Compare as declarações, a declaração com a Constituição. O que tem de parecido? O que tem de semelhante? Será que teve alguma base para a Constituição? Pensa aí. Eu fico aqui enquanto você faz aí. Vai lá, hein? Escreve aí. Eu espero.
E aí, meu querido, e aí, minha querida? Conseguiram? Relacionaram a Declaração Universal de Direitos Humanos com a Constituição Brasileira? É a Constituição Federal? Vamos lá, acompanhem, vem cá, vem cá. Acompanhem comigo, então, uma proposta de resposta. Então, o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil não é só inspirado na Declaração Universal de Direitos Humanos, como também utiliza a redação. Ele pega a redação idêntica lá da declaração e traz para a Constituição. Viu como é importante? É para isso que serve uma declaração. Ela vai dar base para um documento legal, para um texto legal. E quando eu falo legal, não é legal, de bom, não, legal de legalidade, da lei. Tá? Então, na Declaração Universal de Direitos Humanos, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Já na Constituição Federal Brasileira, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Vocês perceberam? É parecido, é muito igual. Então é isso. Vocês perceberam que a declaração é a base para a nossa Constituição. Gostaram? Acompanharam? Legal? Vamos ver então o que tu conversou hoje? Nessa aula estudamos o gênero declaração legal, que é um documento que não tem força de lei, mas que pode inspirar a criação de leis. Lemos alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e um fragmento do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Nessa leitura, constatamos que a Constituição Federal se baseou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso que nós vimos nessa aula. Eu gostei. E nos encontramos até a próxima. Eu fico aqui, você aí e tchau!